Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre como prevenir as doenças infecciosas no verão. Mas antes eu tenho um recado para você. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 97829-3776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. O verão, conhecido por suas altas temperaturas e atividades ao ar livre, também é um período que favorece a disseminação de doenças infecciosas. Por isso, alguns cuidados são essenciais para evitar a proliferação de vírus, bactérias e fungos, o que pode trazer riscos para crianças e adultos também. Para explicar tudo sobre esse tema, o convidado do programa de hoje é o infectologista Edmilson Migovski. Doutor Edmilson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa no Saúde é Vida. Eu que agradeço. Doutor, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o pessoal que está em casa, acompanhando aqui o Saúde é Vida, o que são as chamadas doenças infecciosas? São as doenças provocadas por vírus, bactérias, fungos e alguns parasitas que podem realmente causar uma gama enorme de doenças infecciosas a ponto de justificar, por exemplo, cursos de mestrado, doutorado, livros sobre o assunto. E realmente, num país como o nosso, de dimensões continentais, onde o saneamento básico ele falha em pelo menos 25% das casas, eu digo assim que país que não tem saneamento básico, o infectologista não deveria sair do plantão nunca, porque está sempre sendo demandado por doenças provocadas pelo meio ambiente. É só isso? Não, infelizmente não, né? É uma gama enorme de problemas que pode ocorrer e que, dependendo do tipo de agente infeccioso, pode ser transmitido de pessoa a pessoa, até mesmo por via respiratória ou pelo mero contato de pele, né? E doutor, agora no verão, quais são as principais doenças infecciosas que acabam chegando aí para o senhor nos hospitais? São as viroses, né? Tudo bem que as pessoas brincam assim, o médico, quando não sabe o que a gente tem, diz que é virose. Eu asseguro para você que 99% dos responsáveis pelas visitas em urgência são os vírus provocando febre, mal-estar no corpo. Então, esse quadro sistêmico que pega o paciente, deixa ele de dor de garganta, tossindo, resfriado, né, com gripe, tudo isso é vírus. E, geralmente, deveria ser trabalhado com o intuito de melhorar a tua resposta imune. E eu vejo de uma forma muito clara que, assim, infelizmente, existe um equívoco na abordagem, não só na abordagem terapêutica de tratar, como também na abordagem de prevenção. Para você ter uma ideia, né? A gente costuma dizer que se você quer realmente reforçar a tua resposta imune, há de seguir 7 pilares, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas, seja lícita ou não, e a saúde oral. Isso foi defendido por Harvard em 2004. Já tem 21 anos que essa máxima, né, na prevenção foi veiculada e ninguém dá bola para isso. E aí as pessoas querem tratar aquilo que não optaram por prevenir. Então, se cada um de nós quer realmente ter uma melhor saúde, não só no verão, mas durante todo o ano, há de se observar esses 7 elos que, se um deles for comprometido, compromete a tua saúde, compromete a tua resposta imune, e aí qualquer vírusinho que você esbarre lá na frente, e você vai esbarrar, dependendo da tua resposta imune, esse vírus pode causar um dano maior ou um dano menor. Por isso que você vê pessoas adoecendo de uma forma mais grave e outras de uma forma mais leve. E aí, esse tipo de orientação, Ana Paula, é fundamental se nós desejarmos ter melhor saúde, não só em 2025, mas ao longo de décadas. Com certeza, doutor. E por que essa estação ela favorece o surgimento dessas viroses? Tem alguma explicação para isso? É muito boa essa tua pergunta, porque assim, as pessoas desconhecem isso também. Então, quando você está estressado, ou que você é sedentário, ou que você é obeso, você é um paciente inflamado crônico.
Você tem uma inflamação crônica, veja bem, inflamação, não infecção. Porque quando você tem uma infecção, é contato com agente infeccioso. Eu posso torcer o pé e vou ter o pé inflamado, mas não infectado. Eu, por ser estressado, obeso, sedentário, fumante ou comprometendo qualquer um desses elos dos pilares da medicina do estilo de vida, que são esses 7 que eu falei, eu vou ter uma inflamação crônica. Ao ter uma inflamação crônica, meu sistema imunológico fica baqueado, fica comprometido, ele fica preocupado com esse processo inflamatório não infeccioso. De tal forma que, se amanhã ou depois eu tiver contato com um vírus, esse vírus faz a festa. É só vírus, é só doença infecciosa? Não. Você vê também que o comprometimento desses elos faz com que haja um aumento absurdo das doenças neurológicas, faz um aumento absurdo das doenças neoplásicas, de câncer, por exemplo. Porque todo dia, Ana Paula, você faz célula cancerosa, todo dia você faz. Eu faço. E eu não desenvolvo câncer por quê? Porque o meu sistema imune está esperto. Se o sistema imune for comprometido, essa célula que normalmente seria detectada por uma resposta imune mais competente, pode passar batida e você ter a doença. Imagina, se uma célula que você fez, que é sua, neoplásica, pode fazer a festa frente a um sistema imunológico comprometido, imagina um vírus que é um agente estranho. Então é por isso que você vai ver o comprometimento desses elos da medicina do estilo de vida, fazendo com que tenha mais câncer, mais herpes, mais doença autoimune, mais alergia, e assim vai. Então a gente tem que trabalhar, voltar para essas coisas mais naturais, né? Comer melhor, ter atividade física, isso é fundamental, não é balela, não é historinha, e é algo pouco comentado, porque infelizmente não conta com apoio, teria que ter uma política de governo para isso, também não conta com o apoio das indústrias farmacêuticas. Elas não querem que você fique saudável, elas querem que você efetivamente adoeça. Então, assim, quando a gente tira essa abordagem natural e coloca o tempo todo medicamentos para que você possa se sentir melhor, quem sai com a vantagem nessa história é a indústria farmacêutica que mais faturou. Você vê na questão da Covid-19, quem mais faturou foi o segmento farmacêutico, o segmento de logística e o segmento também de delivery. Ou seja, todo mundo que trabalhou e ganhou dinheiro a rodo. Quer dizer, uma situação de pandemia, uma situação de doença, de preocupação, faz com que as pessoas, adoecendo mais, deem mais, infelizmente, lucro para a indústria farmacêutica. E, doutor, por que o verão ele tem esse alto índice de incidência de virose? Tem algumas viroses que amam o verão. Por exemplo, agora, no litoral de São Paulo, né, a gente está vivendo uma situação de norovírus, que é um vírus que se transmite de pessoa a pessoa, se transmite por contato com essa água contaminada. Novamente, o esgoto não sendo tratado da forma como deveria, você tem aumento da incidência de algumas doenças, como as viroses, por exemplo, do verão. Mas é só isso? Não, tem aqueles vírus que são transmitidos pelos bioterroristas de asa, que são os Aedes aegypti, Aedes, como dengue, zika, chikungunya e assim por diante. Então você tem, nessa época do ano, as chuvas, de repente, a não conservação apropriada de alimentos, ou transporte, ou manipulação equivocada de alimentos, fazendo com que você tenha uma possibilidade maior de doenças provenientes de alimentos contaminados. Então, há de se fazer um trabalho de orientação, as pessoas entenderem que tem que ter uma boa higiene das mãos ao manipular os alimentos, tem que conservar bem os alimentos, transportar bem, porque ali pode realmente ser uma fonte de contaminação e de doenças, até mesmo de causar morte, infelizmente. Doutor, e qual o sintoma que ele não pode ser ignorado no caso de uma virose? Excelente essa tua pergunta, Ana Paula, que quais seriam os sinais de alarme, né? Para a gente poder realmente ficar preocupado e buscar o atendimento médico antes mesmo de amanhecer o dia, por exemplo. É uma febre só, mas o paciente estando no bom estado geral, não justifica você sair correndo de madrugada. O que vai justificar é quando a pessoa está comprometida, prostrada, caída. Né? No caso de um quadro de diarreia, quando uma criança, por exemplo, chora sem lágrima,
a moleirinha está funda, né? Mostrando que está desidratando, a saliva está espessa, a criança, no caso da urina, diminui o volume urinário, a criança fica urinando um cheiro mais, uma urina mais forte. Quando eu falo criança, criança e adulto, né? E quem é que mais corre risco? São os extremos etários ou pessoas com comorbidades. Então, eu teria uma abordagem, por exemplo, uma criança de 3, 4 meses com diarreia, e teria uma outra abordagem com uma criança de 6 anos com diarreia, porque a criança com 6 anos é muito mais resistente e vai agravar com menor frequência. Então, assim, se a criança estiver, ou adulto, vomitando muito, no caso da dengue, tiver com queda da pressão arterial, sangramento, então, são sinais que chamam a atenção muito mais do que só uma febre. Por exemplo, Ana Paula, a pessoa está com febre, você fez um antitérmico, e a pessoa continua comprometida, prostrada, isso não é legal, isso traduz uma doença de maior gravidade. A criança, por exemplo, fica caidinha quando está com febre, você fez antitérmico, ela ficou pulando, saltitando, feliz da vida, é pouco provável que essa enfermidade seja, naquele momento, alguma coisa que ameace a vida da criança. Então, geralmente, há um comprometimento grave do estado geral, ou uma dor que é insuportável, vômitos que não cessam, ou sangramento que ninguém estava esperando, e assim por diante. Então, ficar atento quanto aos sinais e sintomas de alarme de determinadas infecções, e vai variar de acordo com cada infecção, né, Ana Paula? Exatamente. Doutor, como que é feito o diagnóstico no caso de uma infecção gastrointestinal, por exemplo? Aí você pode, obviamente, você vai examinar o paciente, vai colher uma história, vai saber se tem outras pessoas com aquela diarreia. O aspecto também das fezes é interessante. Fezes líquidas, por exemplo, sugere bem uma doença infecciosa viral. Por outro lado, fezes com catarro, com sangue, sugere mais uma infecção bacteriana, e a abordagem e a urgência também diferem. Então, geralmente, o médico vai pedir exame, se quiser saber qual é o bicho envolvido, vai pedir lá uma sorologia ou pesquisa do agente infeccioso nas próprias fezes, que não é aquele exame de fezes normal, né, que a gente faz por aí. São exames específicos para tentar detectar o agente infeccioso. Cá entre nós, isso só é feito quando você tem surtos, para você saber qual é o animal, o vírus envolvido. Então, normalmente, no ambulatório, no pronto-socorro, não se faz esse tipo de investigação, porque geralmente são doenças autolimitadas, que hidratando a pessoa fica bem, e também tem como você fazer um antiviral. Existe um antiviral para ser utilizado em rotavírus e norovírus, que são os vírus mais envolvidos no quadro de diarreia, e que geralmente as pessoas acabam não fazendo, e é bom saber que existe antiviral. Por isso que é importante buscar um médico que tenha essa capacidade de orientar qual a melhor conduta a ser seguida. Doutor Edmilson, acho que é bem importante a gente falar aqui com relação aos alimentos, principalmente aqueles que são vendidos na praia, para a população ficar bem atenta e esperta quando for, né, para o litoral. Aí eu já fico imaginando, né, no litoral, aquela pessoa, aquele isopor, nem sempre bem higienizado, com aquela água geladinha, ele vai te dar o alimento, bota a mão naquele isopor, contamina aquela água, contamina aquele gelo, contamina aquela latinha de refrigerante ou de cerveja, e você vai tendo contato com esses agentes infecciosos, e você pode adoecer depois. Então, realmente, pode parecer um pouco de muita preocupação, mas você fazer uma higiene da latinha de refrigerante é interessante. Não sei se você lembra que geralmente a tampinha acumula água ali em cima, e quando você abre, a água entra no teu refrigerante ou na tua bebida. E aí pode contaminar. Ou você botar a boca direto na latinha também pode contaminar. Inclusive tem relato de pessoas que desenvolveram leptospirose com esse tipo de comportamento, botar a boca direto na latinha, a lata tinha sido contaminada com a urina do rato no mercado. Também o coco é a mesma coisa, aquele coco verde maravilhoso, fresquinho, que é saudável, se não for feita uma boa higiene, também existe o risco de você contaminar. Inclusive, depois que acaba a água do coco, as pessoas cortam e fazem uma lâmina da própria caixa do coco para sair servindo de colher. Meu Deus do céu, que é adoecer, né, Ana Paula? Doutor, e também tem aquele milho, né? O milho cozido, que o pessoal... Sim, o milho cozido também. O milho cozido, quando é bem cozido, ele oferece menos risco,
porque a princípio estaria ali, ferveu a água, por exemplo, o norovírus, ele é inativado quando você ferve a água, diferente do gelo. O gelo mantém o norovírus viável, a fervura não. Né? Então, assim, dependendo do tipo de alimento, o melhor é você levar à sua casa. Né? E aquilo que você não pode lavar, não pode descascar, não pode ferver, melhor é não comer, viu? E com relação às crianças, quais são os cuidados principais que os pais devem ter? De novo, tentar manter a criança bem do ponto de vista imunológico, porque é inevitável que você, ao longo da sua vida, não encare aí uma quantidade enorme de vírus todos os dias. Então, assim, manter bem essa medicina do estilo de vida também para a criança, deixar a criança se alimentar, e fugir dos alimentos ultraprocessados. Isso vem causando também enfermidades crônicas e vem sim comprometendo a resposta imune das pessoas. Uma alimentação mais natural, né? Descascar mais do que desembrulhar, são dicas importantíssimas para quem quer realmente manter a saúde pessoal e a saúde dos seus familiares. Buscar, e assim, eu hoje, Ana Paula, eu não vou dizer para você que eu não como bobagem, eu como bobagem, mas de uma forma muito consciente. Eu não sou aquela pessoa que abre um saco de biscoito e come um pacote inteiro. Eu posso comer um ou outro, mas não vou comer jamais um pacote. Eu não vou comer vendo televisão, porque você vai no automático e não vai nem curtir. Então, hora de comer, é hora de comer, não é hora de ficar segurando o telefone celular. Coma, né? Se dedique àquele momento, que é importante isso. Caso contrário, você pode comer demais, ficar obeso, hipertenso, e as doenças começam a surgir. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção. O brasileiro tem o terrível hábito de ficar metade da vida dele destruindo a sua saúde e a outra metade tentando recuperar e nem sempre consegue. Doutor, e com relação aos biquínis, às sungas, as roupas de praia, eles também são aí um ambiente muito favorável para a proliferação de bactérias e fungos. Quais são os cuidados? Isso, principalmente a cândida, né, que é um tipo de fungo. Porque o que acontece? Você, quando está com o biquíni molhado, você, como você falou, você cria um ambiente favorável. Você está com um ambiente quente, abrigado do sol e úmido. E é o ideal para que haja proliferação de alguns fungos que dependem dessa sombra, desse ambiente aquecido e desse ambiente úmido. Aí prolifera direto os fungos ali. Então, realmente, roupas mais soltinhas, que é complicado em relação à roupa de praia. Trocar essa roupa tão logo você chega em casa, na piscina, trocar, não ficar com essa roupa molhada há muito tempo. Usar roupas mais frescas, que não mantenha tanto, não retenha tanto o suor e a umidade. Então, roupas que facilitem a transpiração, né? Exalando o suor ou a secreção que você faz, acaba sendo mais favorável. Por isso que esses tecidos sintéticos são piores, por exemplo, do que um tecido feito de algodão, que é um tecido mais natural. Então, realmente, é um outro fator, são os biquínis e as sungas molhadas, não devidamente higienizadas ou tiradas do seu corpo, então logo você saia daquele ambiente de praia ou piscina. Doutor, tem algum jeito certo de lavar esses biquínis e essas sungas? Geralmente água e sabão mesmo, né? Porque se eu estou com receio, por exemplo, de que tem ali cândida, que é esse fungo, né, que acomete, que dá sapinho em criança, é responsável pelo unheiro em algumas pessoas que lavam muito a roupa, às vezes também é responsável por aquele corrimento branco que causa muita coceira na mulher, um corrimento sem cheiro, e sem, um leite talhado. Essa cândida, ela morre também com água que foi acidificada. Se você colocar, por exemplo, vinagre numa roupinha, ela vai também matar. Mas água, sabão e o sol, né? O ambiente seco e o sol vai fazer com que esse fungo não se prolifere. E outra coisa, eu vou esterilizar essa roupa, mas você não consegue esterilizar você. Então você sempre vai ter essa cândida que não vai fazer graça, não vai fazer nenhum problema mais, porque você está imunocompetente. Por outro lado, se você for obesa, né, a tua mama faz uma dobra em cima do abdômen, fica aquela parte mais úmida, sem ventilação, ali é um local propício para que haja desenvolvimento da cândida. E independe de você estar com um sutiã super bem higienizado.
Então, há de se cuidar da roupa e há de cuidar de você também, porque é você que carrega esses agentes infecciosos, né, que não vão fazer nenhum problema se você for imunocompetente. Doutor, para a gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco, quais são os tratamentos mais indicados para tratar essas infecções virais? A maioria é tudo à base de medicamento. Pois é, mas tem muita coisa, sabe, Ana Paula, natural que é negligenciada. Então você tem é, o cúrcuma, gengibre, quercetina, que são produtos naturais e que você compra em lojas de produtos naturais e que são excelentes, que têm ação antiviral, que frequentemente o médico negligencia. Porque a formação médica, eu falo para você que eu sou professor de doenças infecciosas da UFRJ, a formação médica passa ao largo dos produtos naturais. E aí, infelizmente, esse campo da medicina vem sendo ocupado por pessoas sem qualificação, sem formação, e que aí fica, mistura, né, o desconhecimento com um certo toque de charlatanismo. E aí isso é ruim, porque esses produtos naturais que funcionam há décadas ou há milênios, eles são marginalizados. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas não tem um estudo clínico que fundamente que esse produto é bom. E nem vai ter, Ana Paula, porque um estudo clínico custa de 5 a 6 milhões de reais e ninguém vai estudar algo que não vai dar patente. E aí a gente fica mais do mesmo. É a indústria farmacêutica buscando determinadas moléculas que até muitas vezes pega na natureza, faz no laboratório, faz a patente, patrocina o estudo e aí impõe aquilo como verdade absoluta, deixando de lado essas coisas da natureza, as coisas que os nossos avós nos ensinaram. Então é legal ter isso em mente, porque assim seria uma bela de uma ação governamental apoiar esse tipo de pesquisa. Você vê um deputado federal tem aí 40, 50 milhões de reais por ano de emenda parlamentar. Será que não daria para dar uns 5 milhões para uma entidade estudar determinada molécula que vai ser tão importante? Porque hoje, por exemplo, eu me mantenho muito com essas coisas naturais e não tenho ficado gripado ou resfriado como ficava antes. Então, eu estou cuidando bem da minha imunidade, de uma forma empírica, sim, mas estou cuidando porque funciona, mas as pessoas não valorizam. Tá certo, então, doutor, nós vamos fazer um rápido intervalinho, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a dengue, que é uma doença infecciosa que frequentemente tem aumento de casos também agora no verão. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre como prevenir as doenças infecciosas no verão com o infectologista Edmilson Migovski. Edmilson, agora nós estamos no segundo bloco. No primeiro a gente falou um pouquinho sobre as doenças infecciosas, quais são os cuidados necessários, né, com relação às crianças, aos adultos, com relação aos biquínis, o que comer ou não comer na praia. E agora a gente fala sobre a dengue, que é uma doença que ela tem muita incidência agora também no verão, nessa época, né? Para a gente começar, a gente sempre escuta esse assunto, dengue, aumento de casos, sempre está no noticiário. Mas eu acho que é importante reforçar aqui para o pessoal de casa o que é a dengue e como que ela é transmitida, doutor. Dengue é um tipo de vírus, aliás, tem 4 tipos de vírus diferentes do vírus da dengue, né? Que é transmitido pelo Aedes aegypti, pela fêmea desse mosquito. Interessante que a fêmea do mosquito não coloca o ovo na água igual o pernilongo comum, coloca o ovo na parede do recipiente, do pneu ou do vasilha de planta, um pouquinho acima do nível da água, na esperança que a água suba, atinja onde está o ovo, e aí depois de uma semana eu tenho o inseto já pronto para picar a gente. E tem um lado curioso, porque parte desses insetos já vêm contaminados de fábrica. Já posso ter uma fêmea contaminada desde o nascimento e picar e dar sequência à infecção. Acontece mais na época do verão, porque chove mais.
né? Não é porque chove, é mais calor. Sim, o calor só faz com que esse processo de amadurecimento seja mais rápido. Em qualquer momento eu posso ter um mosquito no nosso território, porque é um país quente. No inverno cai porque chove menos. No verão aumenta porque chove mais. E é por isso que as pessoas têm que ficar espertas no sentido de combater todo e qualquer acúmulo ou vasilha que tenha potencial de acumular água, porque o ovo que aquela fêmea colocou em 2024 pode eclodir agora em 2025. Esse ovo fica viável por mais de 500 dias no ambiente. Então, é por isso que a cada verão a gente se depara com o aumento da população de Aedes e aumento dos casos de doenças que a gente chama de arboviroses, que são aquelas viroses transmitidas por artrópodes, por mosquitos. Então, essas arboviroses têm dengue, zika, chikungunya, febre amarela, ou seja, a fêmea do Aedes aegypti é um bioterrorista com asas capaz de carregar no seu corpo mais de uma dezena de vírus, né? Então você pode realmente adoecer várias vezes por diferentes tipos de vírus. Doutor, interessante que essa informação, né, que o ovo ele pode durar aí por muito tempo, né? Ele não morre de um dia para o outro. Então isso que as pessoas têm que entender realmente. Pois é, e aí tem que combater o acúmulo de água, né? Acumulou água, tem que tirar. E aí as pessoas falam, não, esse é o dia D de combate. É D de década. Ou a população combate o vetor por uma década, ou vai a cada verão, a cada 3, 4 anos, contabilizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes, que seriam evitadas se cada um fizesse a sua parte. E outra coisa, embora o assunto dengue seja o tempo todo discutido por médicos, ele teria que ser discutido também por engenheiros, por políticos, por economistas, porque se é o crescimento urbano desordenado, é a não coleta de lixo, é a não educação da população que faz com que a gente tenha esse problema no nosso país. Você vê que nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, lá perto de Miami, por exemplo, tem o Aedes, tem um clima favorável, mas não tem doença. Por quê? Porque o fornecimento de água é regular, a coleta de lixo é feita de forma correta, as pessoas são melhor educadas e são penalizadas caso jogue lixo na rua. Aqui não, aqui no Brasil, esse oba-oba. Ou seja, ou a gente mobiliza a saúde, educação, economia, os diferentes ministérios envolvidos na dengue, ou a gente vai ficar tendo esse problema sempre. Então, é como se fosse bala perdida. Quando tem bala perdida, as pessoas vão, obviamente, ver a pessoa que tomou um tiro no hospital, vão fazer críticas ao hospital, mas a maior crítica vai em cima da violência, ou seja, eu envolvo outros departamentos e outras secretarias. O mesmo tem que ser feito com dengue. Eu não vejo essa discussão interministerial ou intersecretaria para que a gente tenha um futuro melhor. Enquanto isso não for feito, Ana Paula, a gente vai ficar aí, capinando, né, nadando e morrendo literalmente na praia. Com certeza, doutor. E é importante a gente alertar também quais são os principais sintomas e que eles podem ainda serem confundidos com viroses de outros tipos também, né? Isso que complica todo o cenário. Pois é, e dengue tem uma característica diferente, Ana Paula. Ela começa até que muito bem, obrigado, febre, mal-estar no corpo no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto dia, ok. E é quando a febre vai embora e que frequentemente a pessoa não valoriza a doença, é que dengue pode agravar. Então preste bem atenção nos sinais de agravo que eu vou falar aqui. E é isso que faz com que você tenha que sair de madrugada, não importa, para ir buscar um atendimento médico, mesmo que você tenha ido a um atendimento médico na noite anterior. Então, se você teve dengue, diagnóstico de dengue, e começou a ter dor abdominal muito forte, vômito que não passa, queda da pressão arterial, esse sangramento, qualquer que seja a natureza do sangramento, escovei o dente, sangrou o dente, ou sangrou o nariz, ou a pele está cheia de manchinha roxa, né, como se fosse hematomas. Então, eu estou com baixa de plaquetas, estou sangrando, tendendo a sangrar. Então, são 4 sinais de alarme que independe de ter médico. Dor abdominal, eu consigo saber, independente de ter médico perto de mim. Vômitos, mesma coisa. Queda da pressão arterial, seria bom eu ter um aparelho de pressão. Se eu não tenho um aparelho de pressão, e se eu levantei de uma hora para outra e fiquei tonto, ou se tem uma brincadeira, não sei se a gente consegue ver,
que assim, você vê meu dedo, ele está aqui. Eu aperto o dedo, do dedo branco até ele ficar vermelho novamente, isso traduz o enchimento capilar. O sangue está fluindo bem. Se eu aperto o dedo, estou com dengue, aperto o dedo, e o meu dedo não fica logo vermelhinho, demora mais de que 3 a 4 segundos, mais tempo do que você falar a palavra, a frase o elefante. Eu falei o elefante e meu dedo continua branquinho, isso sugere que o meu sangue não está fluindo bem. Isso não está fluindo bem no dedo, não está fluindo bem no coração, no pulmão, no sistema nervoso central, rim, e aí eu entro em falência múltipla dos órgãos. Aí eu acabo morrendo. E isso acontece de uma hora para outra. Então, dengue tem essa capacidade de agravar muito rápido, de uma hora para outra, e lá para o quarto, quinto ou sexto dia de enfermidade, mas também quando a pessoa é bem hidratada, ele sai rápido desse sufoco quase sempre, ainda bem, né? E doutor, nesse caso, a prevenção ela ainda é o melhor remédio? Sim, ela é o melhor remédio, a prevenção. E aí, quando você fala da prevenção da dengue, você fala da prevenção da dengue, zika, chikungunya, febre amarela e outras enfermidades que têm como pano de fundo a falta de educação da população, o acúmulo de lixo, a não coleta regular de lixo, o não fornecimento regular de água, a ausência de saneamento básico. Então, é muito interessante quando você faz o mapa de um país, onde você vê o local que é bem servido de água, que tem esgoto, o mapa de enfermidades daquela região muda. As crianças adoecem menos, internam menos, a população vive mais. Então, existe essa questão ambiental que é frequentemente negligenciada. Ana Paula, a OMS diz, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é bem-estar físico, social, mental e espiritual. Eu digo que é bem-estar físico, social, mental, espiritual e ambiental. Sem esses 5 pilares, a gente vai acabar sempre deixando de oferecer o melhor para a população. E tem coisas que são da competência de cada um, é da sua competência, Ana Paula, não permitir que a água acumule na sua casa, que não tenha lixo, que não tenha vasilha. Até porque 80% dos criadores estão na casa das pessoas, mas é da competência do Estado orientar a população acerca da educação, de como promover saúde, saneamento básico. Você vê que tem que ter um casamento, população e poder público, para que a gente saia desse sufoco e não fique há mais de 4 décadas contabilizando casos de dengue. Isso é uma tristeza, é um absurdo, né? E é bem complicado ainda no caso da dengue, né, doutor Edmilson, porque a pessoa pode até cuidar do ambiente dela, do quintal, mas o vizinho não cuida. E aí fica bem difícil, né? É uma ação conjunta, é uma ação que complementa todo mundo. E aquele vizinho egoísta que diz assim: já tive dengue e não vou cuidar do meu quintal, e eu adoeci, que os outros também adoeçam, lembrar que ele pode ter dengue 4 vezes, ele pode ter zika, chikungunya e outras doenças. Então, não seja egoísta nem ignorante, cuide da sua casa para cuidar de você e cuidar dos seus vizinhos. E a fêmea faz isso, né? A fêmea do Aedes, ela faz dos nossos quintais a maternidade e dos nossos tornozelos o seu restaurante. Então, cada um tem que fazer a sua parte, viu, Ana Paula? Sim, e doutor, os repelentes, eles são realmente eficazes? Tem algum tipo que é mais combativo? Tem, sim. De todos os repelentes que nós temos licenciados no Brasil, que é o, o DIT, né? Que é o Icaridina, que é o outro que tem o HIT, que também tem vários, mas o melhor mesmo, Ana Paula, é os que têm a base de caridina, e que tem um preço alto, essa é a questão. E que outra aberração é que o repelente ele é classificado como, embora não seja, como cosmético. E a tributação do repelente é de cosmético. É mais 60% de tributação. Então, quando você paga um repelente a R$ 100, R$ 40 fica por toda a linha produtiva e R$ 60 vai de imposto. Isso é um absurdo, né? Então, eu acho que tinha, inclusive, que discutir essa questão de definir o repelente como um equipamento de proteção individual e não como cosmético. Ninguém sai botando repelente para ficar mais bonito. Não tem nada a ver com cosmético, pelo amor de Deus. E é classificado como tal pela Anvisa. Tem que ser reavaliado também isso, né, Ana Paula? Doutor, e quem que pode ou deve tomar a vacina contra a dengue?
Hoje em dia, depende de cada região que você está inserido, então eu não sei como é que está em Campinas, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, está sendo feito em crianças de 10 a 14 anos, e se esse grupo não aderir, vai ter ampliar para outra faixa etária. Mas assim, não tem vacina para todo mundo, não houve aquisição da vacina para todo mundo. Então, o que tem, quem quiser fazer, deve fazer, porque é uma vacina interessante, que ainda precisamos de um pouco mais de dados para ter um pouco mais de confiança até na utilização dela, para ver se ela tem essa eficácia contra os 4 tipos de vírus envolvidos na dengue, porque a gente não teve ainda evidências de que ela seria igualmente protetora para todos os 4 do vírus, mas ter alguma proteção é sempre melhor do que ter nenhuma proteção. Então, atrelado, eu só não queria que as pessoas utilizassem a vacina como a ferramenta única de salvação, quando, na verdade, a ferramenta de salvação é o controle ambiental, é algo mais duradouro, é a educação da população para que ela realmente cuide do seu ambiente, tá? Não só, porque quando você faz vacina de dengue, você vai evitar, vai evitar dengue, mas não vai evitar zika, chikungunya e outras enfermidades carreadas pela fêmea do Aedes aegypti. Né? E doutor, quem já teve a dengue pode ser vacinado? Pode, inclusive, esse é o diferencial dessa vacina, né? Que independente de você ter tido dengue ou não, você pode fazer a vacina. A vacina anterior, que foi até descontinuada, ela só podia ser feita em pessoas que já tivessem tido dengue pelo menos uma vez. Como são 4 tipos de vírus da dengue, eu só poderia fazer a vacina se tivesse tido alguma vez. Essa vacina atual, não. Essa vacina atual, os trabalhos mostram que ela é uma vacina segura e eficaz, independente de você já ter tido dengue alguma vez ou não na sua vida. Então, não há necessidade de ficar checando se já teve, daí sim fazer essa vacina. Repito, eu posso tomar, independente de já ter tido ou não a dengue previamente. E se você já teve, pode ter mais 3 vezes ainda, né? São 4 vírus. São 4 vírus. Doutor, isso gera até muita confusão na população, né? A pessoa pega a dengue uma vez e aí ela já desenvolve a dengue hemorrágica ou não? Isso não é necessariamente que ocorre dessa forma. Ela só vai desenvolver na segunda ou terceira vez. Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Já pode ser até na primeira vez, viu? Assim, a dengue hemorrágica não é uma prerrogativa de quem já teve dengue antes, e nem quem teve dengue 2 vezes, 3 vezes. Em qualquer episódio você pode ter, sendo que se relata como sendo algo mais comum depois que você teve dengue pela primeira vez. Aí na segunda aumenta o risco, mas a qualquer momento isso, em tese, pode sim ocorrer, infelizmente. E ela não vai ficando mais grave, né? Ela já pode ser um caso grave desde a primeira infecção, é isso? Exatamente, ela pode ser mais grave desde a primeira infecção. Lembrar que também tem algumas medidas que você pode fazer com o intuito de minimizar isso, né? Manter o paciente bem hidratado, porque até tinha um professor antigo que dizia que a dengue vem pela água e vai embora pela água, né? Uma menção de você, era um mosquito proliferando na água parada e você bebendo bastante líquido para jogar, até porque quando a pessoa tem dengue, a tendência é de baixar a pressão arterial. Né? Quando você fala que a pessoa morreu de choque ou de dengue hemorrágico, eu sei que a tua ideia é imaginar a pessoa sangrando para tudo que é lado, mas não é isso. O que acontece é como se fosse uma sangria branca. Os vasos ficam mais permeáveis, permitindo a saída de líquido e não das hemácias. Então há esse extravasamento. Aí aquele sangue que perdeu o líquido, mas manteve os seus componentes sólidos em circulação, fica mais espesso, fica mais grosso. E aí circula com mais dificuldade nas veias, nas artérias, e aí aumenta o risco dessa falência múltipla dos órgãos. Então, manter-se hidratado é fundamental. Por isso que quando a pessoa tem muito vômito, tenderia a desidratar e é um indicativo de alarme. Vômitos incoercíveis, vômitos que não param, dor abdominal, queda da pressão arterial e sangramento, sugere dengue grave, você tem que voltar ao atendimento. E aí você vai ver assim, que absurdo, o médico errou, o paciente esteve no pronto-socorro de manhã e o médico disse que estava bem, à noite deu entrada, morreu, porque ninguém orientou esses sinais de alarme. Então, independente de você ter ido para o pronto-socorro 2 horas atrás, mas se isso surgiu, preocupar. E aí tem uma coisa interessante, que quando esse agravo ele ocorre geralmente sem febre, a pessoa diz assim, eu fui para o socorro de manhã, estava com 39 graus de febre e uma dor abdominal. O médico me examinou, disse que estava tudo bem, mandou para casa. Agora, a minha dor abdominal aumentou,
mas estou sem febre. Se de manhã ele não me deu valor, não vai dar valor agora. Esquecendo que a febre não entra como parâmetro de gravidade na dengue. São esses 4 sinais que eu falei, que são importantes as pessoas anotarem, memorizarem, deixarem lá na geladeira de casa. E, se isso acontecer, busque atendimento médico imediato. Doutor, e no caso das crianças e dos idosos, que são grupos também bastante vulneráveis a essa doença, são essas mesmas recomendações? Sim, aí lembrar que no caso dos adultos acima de 60 anos de idade, a vacina não está licenciada para esse grupo. Então, os idosos, que são, em tese, pessoas com mais de 60 anos de idade, a única forma de prevenção vai ser mantendo a medicina do estilo de vida, combatendo o vetor, usando o repelente, já que para esse grupo não tem a vacina como uma ferramenta de prevenção, pelo menos licenciada pela Anvisa para esse fim. Então, realmente, a pessoa tem que ficar atenta, porque o idoso tende a beber menos água, a sentir menos sede, e um dos fatores que agrava é a não ingesta adequada de líquido. E no caso da dengue, pode ser qualquer líquido que você queira tomar, não precisa ser, vou tomar só sororal, porque o sororal é fundamental na diarreia, né? Mas quando eu estou com tem necessidade de repor volume, eu vou repor qualquer que seja o líquido. E a tendência da pessoa com dengue é não querer beber nada, ficar com um gosto meio metálico na boca, e aí fica rejeitando comida e bebida, e isso pode agravar. Então, tentar manter uma ingesta de alimentos e de líquidos dentro da normalidade para ajudar na sua resposta imune. Para as crianças também, a mesma situação. Mesma coisa, as crianças, mesma coisa. E assim, é que a criança, às vezes, não demonstra esses sinais de agravo, né? A pressão arterial, de repente, você não percebe. Por isso, assim, que sangramento, a criança fica prostrada, fica muito mal, isso não está bem. A criança não está bem. A criança que é sempre serelepe, pula, brinca, e que está o tempo todo prostrada, mesmo que você tenha feito o antitérmico analgésico para ela, e ela continua comprometida, não está bem. Então, eu digo assim que, em relação à criança, é mais importante do que você olhar o termômetro é olhar a criança, né? Aquela febre que você mensura, mas que você não vê, que você sente porque botou a mão, mas a criança está esperta brincando, isso geralmente não guarda relação com maior gravidade, pelo menos naquele momento. Então, a queda de estado geral em criança é, sim, muito importante para você separar aquilo que está evoluindo de uma forma grave daquilo que está indo muito bem. Obrigado. Doutor, mais uma dúvida que surgiu aqui com relação à vacina contra a dengue. Ela pode prevenir a dengue hemorrágica? Sim, esse é o principal objetivo, né? Ela vai evitar as formas leves da dengue, mas o principal objetivo é fazer com que você não tenha essa forma de maior gravidade. Então, assim, pode sim. E no caso, como a gente comentou, de dengue, zika, chikungunya, quais são os sintomas também dessas doenças e como que a gente pode diferenciar essas três? É legal que muitas vezes o diagnóstico é retrospectivo. Como assim? O quadro inicial de febre, dor no corpo, mal-estar, manchas vermelhas no corpo, isso acaba ocorrendo. A dor nas articulações, sim, mas aquela dor na articulação que ficou com os dedos inchados e que não melhorou depois de 1 semana, 2 semanas, aí eu falei, caramba, isso não era dengue, não era zika, isso devia ser chikungunya. Tem como saber o que é? Tenho. Aí tem que fazer sorologia ou a pesquisa do próprio vírus para saber qual o vírus está envolvido ali. Mas, muito frequentemente, é uma confusão entre essas diferentes arboviroses. Aliás, não só dengue, zika, chikungunya, febre amarela, hepatite A, leptospirose, até mesmo meningite pode confundir com isso. Então, assim, na dúvida, eu acho que o médico é que vai ser a pessoa, o profissional mais indicado para avaliar e tentar saber qual é o diagnóstico. E nem sempre, olhando, examinando ou colhendo a história do paciente, eu vou ter elementos para dar o diagnóstico. Aí eu vou ter que dar o diagnóstico buscando exames complementares. É exame de sangue, que vai pesquisar o anticorpo ou pesquisar o próprio agente infeccioso presente naquele momento da infecção. Doutor, para a gente encerrar então aqui o nosso programa, gostaria que o senhor deixasse um recado para a população com relação à dengue, reforçar aí os cuidados de prevenção, cuidar de casa, cuidar de si, isso é bem importante, né? O importante é cuidar do ambiente, bem-estar físico, social, mental e espiritual. Então, e aí no meu caso, eu boto o ambiental na história. Então, assim, ter atividade física é importante, cuidar da sua fé, cuidar do seu espírito, dos seus bons relacionamentos,
observar os pilares da medicina do estilo de vida, que eu falei, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral. Vou cuidar do ambiente e, se adoecer, eu vou buscar atendimento médico. É dica para você levar para a vida, né? Não comer bobagem. Ah, ok, vai comer bobagem de vez em quando. Come, ninguém vai adoecer de uma forma crônica porque comeu bobagem um dia. Por outro lado, ninguém vai ficar saudável porque comeu saudável um dia. Há de se ter hábitos saudáveis para melhorar a tua saúde, tá bom, Ana Paula? Tá certo, doutor. Eu agradeço sua disposição, sua participação aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada. Um abraço, felicidade para vocês todos. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.